Buenas tardes, ya son las 12 del día, estamos bien en las horas, entonces vamos a tratar de mantener ese esquema que ha estado caminando como ingleses, creo, ¿no? A la hora. Ahorita vamos a topar la experiencia de Brasil. Creo que aquí podemos sacar muchas lecciones porque a la final Brasil se ha constituido uno de los grandes productores de la ficción latinoamericana y mundial, y que de una u otra forma también incide en nuestros países como Ecuador y otros países de América Latina. Entonces, mucho de la experiencia que ellos están viviendo pueden ser aleccionadoras para los procesos latinoamericanos por su gran impacto. Entonces, a continuación, vamos a presentar a las dos ponentes que nos van a acompañar. Primero, María Inmaculata Vasallo de López. Ya te presentaron de mañana, ¿no? ¿Quieres que haga una representación? ¿No? ¿Está muy bien? ¿Sí? Por los tiempos, creo, María Inmaculata ya hizo es nuestra coordinadora conjuntamente con Guillermo Orozco de esta gran experiencia de Ovitel, del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, y es una de nuestras promotoras de este proceso. Entonces, bienvenida María Inmaculata, y voy a hacer la presentación de nuestra otra compañera de Brasil, que es la profesora doctora María Cristina Palma Mungioli. Es doctora en Ciencias de la Comunicación de la Escuela de Comunicación de Artes de la Universidad de Sao Paulo. Tiene un máster en Educación de la Facultad de Educación de la misma Universidad de Sao Paulo. Es profesora del doctorado del Departamento de Comunicación de Artes de la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de Sao Paulo, profesora del programa del posgrado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sao Paulo e investigadora del Centro de Estudios de la Telenovela de ECA USP, ECA no sé qué es, pero USP, de la USP, ¿no? De la Universidad de Sao Paulo. Obviamente es parte de este proceso de Ovitel, del proceso de investigación de la ficción televisiva, y es coordinadora de un grupo de investigación de la ficción seriada de Intercom, de la Sociedad Brasilera de Estudios Interdisciplinarios de Comunicación. Bienvenida, María Cristina. Y también tenemos la presencia de Gladys. No tengo aquí la información, no sé si quieres decir algo o está bien. Entonces, les dejo a ustedes, tenemos una hora, como ha sido el esquema de todos, y vamos a tratar de cumplirlo. Gracias. Sí, gracias. Y así iniciamos la presentación de qué ha sido el año televisivo ficcional en Brasil. Entonces, empezaría con esta... Y ahí está el título, Brasil, la telenovela como fenómeno mediático. Quería darle el crédito a todo el equipo, que somos 11, entre doctorandas, mestrandas y bolsistas, son becarios, ¿no? De iniciación científica. Mas quería empezar explicando este título. Este título, fenómeno mediático, viene del término, del concepto de media event, que es algo que como que los medios de comunicación pueden hacer de un facto propiamente moldeado por estos propios medios, de que dicen, como lo dicen, y de una manera muy concentrada. Voy a dar un ejemplo de la muerte de Lady Di, ¿no? Que se tornó un gran fenómeno mediático, como también escándalos políticos, por ciertas ceremonias de celebridades, hasta grandes dramas como tufones. O sea, hay una mediatización siempre, cuando hay toda una concentración, una convergencia, se habla y se ve de todas las partes. Y entonces, esta grande concentración de los medios sobre un facto
repercute de una manera muy particular. Esto que es la literatura internacional se llama Media Event. Después hablo un poco más cuando hablaremos del propio. Bueno, entonces este título 2012, ¿no? Es exactamente, esta es la estructura. 2012, dice que Media Event ha sido la telenovela Avenida Brasil. Avenida Brasil, que há mucho tiempo que no se veía un fenómeno como tal. El otro es la grande fenómeno de la televisión de pago con la llamada la nueva ley del cable, nueva ley del cabo. Y que acá ha sido también una cosa muy importante para la producción nacional, que es la televisión de cable, que es un territorio internacionalizado donde pasan las series norteamericanas, los filmes, casi todos extranjeros, y hay mucha poca presencia de producción nacional, de ficción, principalmente aquí, pero se trata de que hay ya una obligatoriedad de 30% de los contenidos ya seleccionados, no puede ser de ventas o cosas así, por tanto se dice de espacio, ¿no? Seleccionado, y también no puede pasar a las 4 de la mañana, pero también en prime time. Entonces, me parece que es una gran revolución para la producción televisual brasileña o televisiva brasileña para los próximos años. Y que, por tanto, esto para estudiantes de comunicación, para nuevos guionistas, profesionales, esto ya, porque esta ley es del año 2011, entonces está en el inicio, pero ya se ve, como por ejemplo un canal Fox tiene que tener 30% de su programación de producción brasileira. ¿Cómo? Claro que va a pasar filmes, por ejemplo, no que va a hacer producción propia, puede hacer producción propia con una productora independiente brasileira. Esto que está en términos de tendencia, para mí, yo creo que va a dar un otro paradigma, un nuevo paradigma a la producción televisiva brasileira. Entonces, de esas dos cosas, la repercusión de esta telenovela de Globo en prime time, ahora vamos a hablar, y de esta ley de cabo. Creo que se pasa ahora es algo que como... ¿Oi? Pode falar. Buenas tardes, buenos dias, né? Eu vou falar em português, então... nós temos aqui o quadro do contexto de audiência da televisão brasileira. Nós vemos, então, a hegemonia da Globo com 45% de liderança, né? E os outros canais, bem atrás, o próximo canal aí é SBT e Record, ambos com 15%, e os outros com uma porcentagem bem menor, né? A gente observa também aí uma sigla que está escrito aí OCN, 15% significa outros canais. Então, o Ibope mede a audiência desses outros canais, que seriam a TV paga e também outras formas de se consumir televisão, ou seja, por meio de plataformas de videogame, por exemplo, ou em outros aparelhos, né, em outros DVDs. Tá? Então, a gente observa que esse OCN e outros canais já conta com 15% dessa fatia, vamos dizer, desse bolo todo, 15% corresponde ao OCN. Então, ela está em segundo lugar também, né? Atrás de Globo vem também essa nova audiência. Solamente para dizer que Record, porque o público não pode não saber, a proprietária é a Igreja Universal del Reino de Deus. E SBT
es de la propiedad de una persona mediática que se llama Silvio Santos y que ha empezado, es como el self-made man en Brasil. Y empezó como vendiendo cosas en la calle y como era un muy buen comunicador, bueno, la ascensión que se ha hecho en su vida es, como se dice, la vice-liderazgo de televisión en Brasil. Es una cosa muy interesante. Outro ponto que nós destacamos também no nosso capítulo é a questão do merchandising social, que é uma questão muito importante nas produções brasileiras, e aí também pontuamos a questão do merchandising comercial, né? Que é como uma coisa bastante comum, já incorporada à ficção há muitos anos, mas o nosso maior... o nosso traço distintivo enquanto ficção é a questão do merchandising social, inserção de cenas que, de modo explícito, traz uma mensagem pedagógica, né, e expõe problemas sociais do país. Abaixo a gente coloca aí a população do Brasil, atualmente 201 milhões de habitantes, né, e a televisão, a força da televisão nesse país, com 97% de presença nos lares. Você quer falar uma coisa? Não. Assim, a questão de merchandising social, que são tipos de propaganda, só que um é propaganda de temas sociais, outro propaganda de produtos comerciais. Esta naturalização. Quisiera, portanto, más dizer que há de um tempo também essa coisa de autorregulamentação da publicidade, que al final de los capítulos se dizem que marcas apresentaram, ou seja, que anunciantes hicieron el product placement en aquel capítulo, ¿sí? Entonces, así, Natura, Banco no sé qué, etc. Al final, Globo, principalmente Globo, trae esto. Entonces, pero está naturalizado dentro de la ficción, como todos saben. Aí o contexto audiovisual, nós destacamos muito a questão da TV paga, a Imaculata já falou sobre isso no início, né? E dois fatores são muito importantes, essa lei do cabo e o aumento de assinaturas, né? de compras de pacote pela nova classe C, a chamada nova classe C. Houve um incremento de 28,3% entre 2011 e 2012, né? 16,2 milhões de habitantes, em 2008, aqui a medida, vai a 53 milhões, né, de brasileiros. O maior mercado de TV por assinatura da América Latina. Então, esse crescimento muito grande da TV paga se deve, basicamente, ao ingresso de milhões e milhões de pessoas a classe média, que a gente chama, então, a nova classe C, pessoas que ganharam um poder aquisitivo ao longo dos últimos anos, né, devido a políticas públicas, né, implementadas no país e que chegaram então a um novo patamar de consumo. E uma das coisas que essas famílias logo adquirem é um pacote de televisão paga, né? Sim. E quanto a esta questão da nova classe média, eu estou vendo isto também aqui no Equador, e quem sabe seja uma característica do atual desenvolvimento, do tipo de desenvolvimento na América Latina, que nada mais são sobre a inclusão. Há toda uma discussão a respeito de que não são classes porque vão pelos consumos, mas uma pessoa consome porque trabalha, ou seja, se han criado puestos de trabalho. E isso tem que ver com os programas sociais de los governos. En el caso de Brasil, del gobierno Lula, y ahora de Dilma, o sea, del PT. Entonces, hay toda una cuestión ahí que es política, es de desarrollo, de tipo de desarrollo, de gobierno, de posición gubernamental en relación a esto. Esto lo tratamos en el anuario del año pasado, en Brasil, porque esta entrada que se ha sido como 40 millones de personas, ¿no? En el mercado, o sea, no viajaban, pasaron a viajar de avión, no compraban grandes, y ahora
las televisoras no pueden ser chicas, tienen que ser amplias. O sea, la cuestión como García Canclini ha colocado, ¿no? Como qué es el consumo relacionado con ciudadanía, esa es una cuestión polémica, sí, pero hay elementos, evidencias empíricas que esto está ocurriendo. Entonces, se trata de acompañar ese tipo de fenómeno. Y aquí, como se ve, entra y también compra el pacote básico. ¿Pacote? ¿Se dice pacote? Paquete. Paquete básico de TV a cabo. Claro que no es el premium, pero entrar en esto significa también que van a ser audiencia de los productos nacionales, de las ficciones nacionales en el cable. Entonces, es toda una cuestión de cadenas, ou de mediações, como diria Jesus Martins. Eu queria destacar ainda os títulos de ficção na TV paga. Em consequência da lei do cabo, então começou a haver mais produção de ficção brasileira nessas TVs pagas, né? Nas grandes, inclusive na Fox, HBO e outras, e nas outras que também são de propriedade da Globo, né? Então começou a existir um número muito maior de ficções. Nesses canais. Embora a gente note aí uma pequena diminuição em relação a 2011, a gente observa que essas produções passaram a ter um tempo de duração maior. Então, não é necessariamente uma diminuição do número de horas, mas uma modificação de formatos, né? Então, aí são os títulos, obviamente não há necessidade de todos verem exatamente um por um, mas o que a gente observa é que já há séries em terceira temporada, algumas até em quarta temporada, se a gente for levar em conta, às vezes, um trecho maior de tempo, e a gente observa, então, essa modificação em termos de produção. Antigamente, uma série brasileira, normalmente a gente falava em uma temporada. Atualmente, essas séries, então, já começam a ter terceiras temporadas, por exemplo, né? Sim, uma coisa muito importante, que é em função da produção nacional, que é basicamente de Globo, como ha sido visto, quando se fala de telenovela brasileira, é telenovela de Globo. El espacio de la televisión abierta es esta. Pero yo veo con mucho optimismo que la circulación de productos iberoamericanos que se pueden hacer por la vía TV, que se paga, pero por TV de cable. Porque miren, de México hace las telenovelas tradicionales que, por tanto, muy poca gente la ve en función de la primacía de Globo. Pero a Capadocia en cable ha ido muy bien y comentada, además. O sea, eso se trata de formación de público, me parece, construcción de público. Que la televisión abierta difícilmente, a no ser con... Globo hace coproducciones, como los colegas saben, para el público, ¿no? Globo hace produção com Portugal, com produção com Azteca, Globo, pero não passa na televisão brasileira. É apenas para consumo externo. Então, se trata de vamos dizer, de um paradigma ou de um sistema que, eu creio que para cambiar, há que ver. Pero, neste outro espaço, mira, prófugos, eu mesmo lo veo, de Chile, ¿no? Yo creo decir que también esta construcción de público, un público más escolarizado, que le gustan las series, ¿no? Y actualmente, dice a Guillermo, está el señor Ávila, que también es de México. Y que, ¿sabe? Estamos monitoreando esto porque, como son muchos canales y no son los habituales, también tenemos, ¿no?, que, además de la producción nacional, aquí ya aparecen títulos latino-americanos. E eu queria... Bom, passou já. Então, eu queria chamar a atenção para os títulos produzidos pelas grandes, né, americanas, a Fox e a HBO, e que esses títulos também circulam em toda a América Latina, né, os brasileiros
que estão aí. Pode passar para Larissa. Ayer estava em HBO aqui, eu vi, antes de ontem, uma série que é brasileira, mas estava dublada em espanhol, que se chama El Negocio, que esse é o negócio da alta prostituição, não é a baixa. Estava em HBO aqui de Equador. Ainda dando continuidade ao contexto, nós temos aí um apanhado da internet em 2012, né? Mais de 90 milhões de usuários da internet no Brasil, e o aumento forte da classe C nesse segmento também, como em todos, e 56% dos acessos no Facebook, do Twitter, são advindos dessa classe social. A Avenida Brasil foi um grande fenômeno, não apenas na tela de televisão, mas também na internet. Ela ganhou um espaço considerável na internet, e por isso também nós a colocamos em destaque. Nós vamos falar depois mais detalhadamente. Mas o último capítulo dela, no Twitter, ela teve as 7 primeiras posições no Trending Topics Brasil e nos mundiais também, né? Então, o número de pessoas falando sobre a Avenida Brasil foi alguma coisa inimaginável, pelo menos a gente não pensava naquele momento. E aí a tendência que se observa de programação em diversas telas, né? Tablets, smartphones, Smart TV, TV ligada e videogames, né? Não, sei que é a questão da colega que falou de problema de rede e de televisão, das redes e da televisão. E a televisão também se vê através de tablets, además de las redes, e bueno, esto es un fenómeno que cuanto más tiene trending topics, más la televisión, más la telenovela o la serie está con alto rating. O sea, la conversación tiene una relación directa con el rating. Sim, você. Bom, aqui vou falar em português também, tentar falar devagar. Aqui começa a parte de análise do ano, que são os dados da ficção televisiva, né, transmitida em TV aberta, nacional. Então, os títulos nacionais transmitidos no Brasil totalizaram 35 em 2012, e foram 20 reprises. Não houve produção internacional exibida na televisão aberta brasileira, ou seja, a produção foi 100% nacional e não houveram títulos importados. Isso significa que a produção nacional está muito forte, e sempre cada vez mais forte em crescimento, mas a gente, infelizmente, acaba não tendo contato com as ficções latino-americanas. Houve uma redução de títulos nacionais. Ano passado, em 2011, foram 41 títulos, ante 35 em 2012. Mas essa redução de número de títulos não reduziu o número de horas, que, como a professora disse mais cedo, mostra de verdade a capacidade produtiva de um país. É o número de horas de produção que realmente é mais concreto para essa demonstração. E o número de horas não reduziu. O que acontece, então, é que aumentaram o número de títulos de ficções de larga serialidade e reduziram títulos de série. Isso a gente vê aqui no próximo slide. As telenovelas aumentaram muito, aumentaram 4 títulos, e a série reduziu de 13 para 7 títulos. Então, houve grande redução de séries, aumento de telenovelas, e, com isso, o número de horas não foi afetado. Os telefilmes unitários e outros, que são soap opera e docudramas, mas não houve docudramas no Brasil, permanecem numa média contínua, não houve grande alteração. Os formatos de ficção por faixa horária, eles mostram como a telenovela é predominante no prime time. Então, é o formato nobre da televisão brasileira, realmente a telenovela, e a preferência pela telenovela é vista também no crescimento de títulos. À noite, o horário noturno, que são as torres verdinhas, elas aparecem em maior diversificação
de formatos, ou seja, no horário noturno apareceram telenovelas, série, minissérie e telefilmes. Mostra a maior diversificação, a inovação, a abertura para a inovação nesse horário, e também foi o maior número de títulos de ficções. Foram 20 ficções no horário noturno. Algo a acrescentar por enquanto? Aqui são os top 10, são as 10 maiores audiências. A primeira coisa que se nota é que são todas da Globo, todas produzidas pela Globo e exibidas pela Globo. Isso, a gente espera um ano que não aconteça isso. Desde o início do Obtel, todos os anos, as maiores audiências são da Globo. Inclusive, teve um ranking de todos os programas, não só de ficção, e a Globo ocupou as 47 primeiras posições de audiência. Em 48 é que surgia uma outra emissora. Então, essa hegemonia ela é bem clara aqui. Uma coisa que é muito importante explicar, que a gente está falando sempre do destacado, do título, em relação ao sucesso de Avenida Brasil, que aqui aparece em segundo lugar. O que acontece é que a gente trabalha com a média anual. E Fina Estampa, essa novela em primeiro lugar, terminou em março. Ou seja, nós trabalhamos com a média do final da novela, que é sempre maior, contra a média total de Avenida Brasil. E outro ponto é que a Avenida Brasil não só teve muita audiência do início ao fim, como o grande destaque foi nas redes sociais. Então, ela teve muita presença nas redes, o que Fina Estampa não teve. Então, por isso, a Avenida Brasil fica tão comentada no nosso capítulo. Também se vê a predominância de telenovelas. Não aparece a coluna, mas são 7 telenovelas. Apenas o número 5, Tapas e Beijos, 7, A Grande Família, são séries. E o número 9, Doce de Mãe, foi um telefilme, que como passa unitário só uma vez, a média fica sendo o pico de audiência. Então, também foi a primeira vez que apareceu um telefilme nos top 10 do Brasil. Só acrescentar que cheias de charme, como se diz, llenas de charme, ha sido um fenômeno também das redes sociais, e esta estava pensada como uma telenovela que ia penetrar em internet, e houve coisas muito específicas que estavam em internet, que se deram através de internet. Ou seja, que um vídeo, não, de las protagonistas foi muito vista em YouTube, e que não estava, vamos dizer assim, na telenovela. Então, desta questão da transmediação, creio que tenha sido a telenovela do ano mais transmediática. Creio que sim, não? Bom, aqui é uma forma só de apresentação, fica mais visual. A gente criou uma nuvem de tags para mostrar as temáticas dominantes nas telenovelas do top 10. Então, nota-se nas palavras maiores as temáticas que estiveram presentes em mais de uma telenovela ou série, em mais de uma ficção, que são o crime organizado, a desigualdade, a família, a amizade e a ambição, que são temas clássicos do melodrama. E as novelas 6 das 7 telenovelas do top 10 estavam no prime time, que é mais melodramática normalmente. E também aqui as temáticas sociais. A diferença entre as temáticas dominantes e as sociais é baseada, né, no que a gente fala do merchandising social também, mas algumas, já cheguei, algumas se repetem. Então, a coisa da cultura suburbana, ou você falar também da desigualdade, direitos da infância e da adolescência, alguns temas se repetem, e aqui muito corrupção, educação, direito das empregadas domésticas, logo acima do direito da adolescência, que foi destacado do Cheias de Charme, que, inclusive, teve uma lei que foi acelerada e começaram a implementar uma nova lei para as empregadas domésticas, porque a telenovela retratava maus tratos e poucas condições de trabalho. São as condições de trabalho, ou seja, que não tinha um apoio formal, jurídico, não?
que se trabaja 8 horas, sí, y que se está dentro de casa, además de las 8 horas, es en horas extras. Esto para los patrones ha sido, pero hay una cosa muy interesante de esta discusión que tiene que ver con la nueva clase media y que también los hijos de estas domésticas no son domésticos, que hoy tienen condiciones de llegar a la universidad y por tanto se va, como ha sido en otros países, que el empleo doméstico se va cada vez más a ser más caro de mantener una doméstica, ¿no? Esto ha sido una discusión que la telenovela ha propuesto. E, bom, os 10 programas mais vistos por classe econômica, preferimos destacar aqui porque evidencia a classe C. Claro que a classe C é mais numerosa, mas realmente ela é mais da metade da audiência de todas as ficções do Top 10, mas é interessante destacar também as séries Doce de Mãe, A Grande Família e Tapas e Beijos, que tiveram grande preferência do público AB. Foram os maiores índices de público AB assistindo. Mais destacado? A recepção transmediada. Pode passar, Bom, o nosso estudo de caso sobre recepção transmediática foi a Avenida Brasil, justamente por aquilo que nós já falamos anteriormente, a repercussão que ela teve nas redes sociais. Ela foi uma telenovela que foi muito comentada, falada em todos os espaços, e as redes sociais, como esses novos espaços de comunicação e de discussão, repercutiram muito essa telenovela, e então a gente a utilizou para pensar como fenômeno midiático, né? Como análise de caso transmediático. Aí a gente coloca a repercussão internacional que teve a telenovela Avenida Brasil, por conta dessa grande audiência que ela despertou. Então, veículos internacionais de comunicação, BBC, aí a gente coloca, o Le Figaro e outros, fizeram reportagens especiais para falar a respeito dessa telenovela, porque havia, inclusive, um certo receio do sistema elétrico cair no dia da apresentação do capítulo final, porque todos os televisores estariam ligados, né? E havia, então, um temor de um apagão elétrico devido à telenovela. Então, isso foi notícia internacional. Pode passar, por favor? Aí, então, nós colocamos as duas protagonistas, né, a Nina e a Carminha, para simbolizar um pouco esse movimento que nós percebemos. O grande volume de comunicação, de conversas nas redes sociais e de conteúdos gerados por produtores e pelos usuários, né? Então, a gente destaca que, além das estratégias da produtora, da Globo, houve uma grande participação dos usuários produzindo materiais, não só a partir da Globo, mas por eles próprios, e colocando no YouTube. Então, a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas isso foi um fato muito marcante em relação à Avenida Brasil, da participação dos usuários, vamos dizer assim, 1.254.000 visualizações, 5.927 curtidas, etc. São apropriações criativas. Sim. Esse aqui é a mesma coisa, pode passar. São coisas, e também a repercussão na rede, né? Agora começa o mais destacado. Bem, o mais destacado, quer dizer, aqui está dizendo, nunca houve uma novela como Avenida Brasil tirada de um diário, não? Esta é uma novela que é escrita, este é o autor, o diretor. Os diretores e autores, o autor teve muito a ver com esta repercussão. E que aqui está um pouco o outro ponto, que é a explicação deste media event, não? E que é destaque em todos os meios de comunicação nacionais, internacionais, redes sociais, internet, né? Então, marcado por uma ritualidade, este media event, que, afinal de contas, esta ritualidade
caracteriza también la integración, que es un momento muy importante de integración, como decir, ahora de la comunidad imaginada de Anderson, ¿no? de la sociedad imaginada, ¿no? Mucha conmoción social también, y aquí particularmente que ha dicho de aumento de energia e tal. Ah, sim, pode falar. Que no final aqui, a mudanças e adiamento de eventos públicos planejados para o mesmo horário, é porque a presidente Dilma tinha um compromisso, um evento, e ela adiou porque era no horário da telenovela e ninguém iria assisti-la se ela fosse ao evento. Foi adiado por causa do... Bueno, y la cosa que sabe más importante es que Avenida Brasil. ¿Qué Avenida Brasil? Avenida Brasil es un nombre simbólico para decir del país. Y el protagonismo que está habiendo novelas de Globo, casi siempre los protagonistas son de la clase alta, ¿no? Y hay, claro, núcleos que son populares y tal. Ahora, con esta ha sido completamente nuevo. El protagonismo es de las clases populares. Protagonismo que aquí clases populares, porque se pasa todo en un suburbio, como si fuera una periferia, ¿no? Estos son también muy esprit de Duchamp, ¿no? Este actor es un jugador de fútbol que es muy famoso, como si fuera algo como Ronaldo, ¿no? Que que había ganado esta fama en el Flamengo, y después en el exterior, muy parecido. Pero se creció en este divino fútbol club, que es para donde va a retornar y no quiere salir de la... Es muy rico, podría ter seleccionado cualquier lugar del mundo, como muchos se van, ¿no? O también en barrios ricos, ¿no? No, él quiere estar allí porque, o sea, de estas cosas del pertenecimiento, de raíces populares, en fin, es un poco de esta cuestión de pertenecimiento de cultura de clase, ¿no? Que toda es de cultura de clase muy activo, muy formidable en todo. No hay estereotipo, alguna cosa de estereotipo, pero es muy interesante las cores vivas, los colores vivos de este suburbio que es el barrio de Divino, que es ficticio, ¿no? Este es el último capítulo, ¿no? Que ya está así, pues vas a pasar, ¿no? El tema del año, que ha sido entonces la cuestión de la memoria. Claro, aquí no está muy... sí, que abordamos este tema de la memoria en Brasil a través de la televisión, relembra, recuerda la ficción a través de reprises. Entonces aquí están los programas que reprisan ficciones. La cosa importante es este canal Viva, que como muchos televisores internacionales tienen un canal que sea de su memoria, donde están las cosas que han sido más iconizadas a través del tiempo. Y aquí, por tanto, están las telenovelas, pero no solamente humorísticos, ¿no? Programas que han sido de mucha audiencia, que la memoria los lembra como muy importantes, que ha sido de mi infancia, de mi adolescencia, o cuando tenía el primer hijo, estaba pasando esta cosa. Es muy interesante, que son las reprises. Estos son los remakes. Los remakes incluso de originales mexicanos o colombianos, como Una Rosa con Amor, Astro, que es un remake actual de un grande suceso, Saramandaia, que está terminando, ¿no?
Dona Xepa en la TV Record, Gabriela y Guerra dos Sexos. Esas son, por tanto, remakes, adaptaciones de cómo la misma historia está siendo contada hoy en función que te puede ver el original y la otra lectura. Nem se puede, quem sabe, hablar de adaptação, mas a leitura atual de um cenário passado, não? Era, bueno, estos. Sim, os tipos de ficção, que já Gustavo lo disse, a ficção histórica, tivemos aqui, e outro de época, además de época, hubo lado a lado, que não está aqui, que ha sido lado a lado. Não está no slide. Gramofone. Lado a lado ha sido uma coisa muito importante respeito a los negros em Rio de Janeiro, no começo do siglo, quando, enfim, havia... Vamos lá. E eu creio que isso, terminamos com isto, não? Quer dizer, como a telenovela trabalha com a memória, não? E, además, agora ela é tomada como memória para o país. E isto sucedeu no carnaval do ano passado, não? O desfile da memória, lo chamamos. Ou seja, o carnaval recuerda a telenovela. 50 anos de telenovela. 50 anos de telenovela diária, porque a telenovela não era diária, começou em el 63. E, bueno, então, todo o desfile, vocês, da Escola San Clemente, ha sido um desfile com tantos milhares de figurantes, de participantes, todo sobre telenovela. E assim, as pessoas andavam vendo como se fosse a memória de toda este gênero na televisão. E uma coisa que nos chamou a atenção, que fizemos esse estudo, é que esta escola de samba, como ha preparado o backstage, né, o making of disto, que usou as redes sociais para perguntar ao público qual ha sido a novela que ha mais marcado tu vida, porque não podia passar todas as novelas de los 50 anos. Então, selecionaram 54 foram cantadas, desfiladas, cenografadas, como vocês sabem que são o grande fenômeno do carnaval aberto em Brasil, que é este de Rio de Janeiro, porque há outros tipos de carnaval. E este, então, portanto, é uma foto desta. Então, eu creio que com isto se encerra bem a questão da memória e a telenovela, e como é um produto cultural central na sociedade brasileira. Bueno, entonces, los vídeos. Vamos a pasar rapidito. Desse amor doidinho, mas se falto pra ele, meu mundo sem ele também é vazio. Celina, você lembra de alguma coisa que aconteceu aqui nessa festa ontem à noite? Que festa? Eu da balada com a morte da minha amiga Celina. Celina? Sueli. Oi, Fátima. Você tá bem? Dá licença, ele tá esperando, dá licença. Eu, hein? Os nossos maridos estão trocando sopapo ali no meio da rua. Olha ali, é verdade. Mas logo agora... Calma, Jorge, calma. Me pede pra ficar calmo que eu fico mais nervoso ainda. Que barraco é esse? Sueli, vamos conversar. Sueli, você não está pensando em roubar essas crianças, não é? Não, roubar não. A gente vai pegar emprestadas.
Som. $200. $600 cada um. Mas nem pensar de jeito nenhum. Que isso? Você não pagou mais que 100 ou 200 reais por cada um que eu sei? Jéssica, por favor. Vem cá, me dá um abraço. Como é o nome dessa menina? Lohana. Se botar teu amor na vitrine, nem vai valer R$1,99. A outra vê defeito até onde não há. Queria ver madame aqui no meu lugar. Eu ia rir de me acabar. Tá querendo me ver gorda, sua jumenta? Não, dona Chayenne. Tá sim. Não, senhora. Tá querendo me ver gorda? Tire essa gororoba xixelenta daqui agora! Dona Chayenne, que é isso? Relaxa, não foi longe demais. Simplesmente estou pra que eu sinto assim no meu coração. Que a gente tem tudo a ver. É irmão. Muito. Mexe com tudo, que é uma loucura. Vem ao meu lado, fica parado. Oi, 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 oi. Vem dançar comigo. Oi, 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 oi. Vou te pegar Carminha, essa é a Nina que eu te falei, que tá se candidatando ao posto de nova cozinheira da nossa casa. Seja bem-vinda, Nina. Então é você, traste. Então, Gostou? mais uma vez você perdeu, garota. Perdeu! Não! Me tira daqui! Esperando o quê? Ei! Me serve, vadia, me serve! Nunca você ouviu bem! Nunca! O Max é pai do Jorginho da Ágata. Fala, tua cachorra, fala! Não falo! Isso nunca você vai saber, nunca! O que ia mudar na sua vida, Jorge? Saber a verdade, saber que a Carminha é sua mãe de sangue. Você vai pagar porque isso sumiu? Ela salvou a gente, Jorginho. O Santiago ia matar a gente, ela não deixou. Eu entendo. Você pode ter certeza que eu te entendo, filho. Hei de ser feliz também, O presente é só a senhora me dizer muito obrigado. E aí, mãe? 2 palavras. Não pode custar tanto assim, né? Muito. Obrigada, Leonardo. Valeu. Tem coisas que a gente tem que cuspir pelos filhos. Griselda não tem medo de trabalho, dá um jeito em tudo pra garantir o pão. Sai de casa, a maleta é macacão. Agora a senhora entende por que eu me visto desse jeito.
Eu trabalho só para sustentar minha família. Faz 3 anos eu fui convidada para vir aqui fazer um discurso. Pois um trabalho bem feito e honesto faz o mundo andar. E a gente percebe que a vida dá certo.